Porque um livro de ciência ficou anos no topo dos mais vendidos? Porque ele não é só sobre dados, ele é sobre você. Nesse vídeo eu vou te contar como o livro Sapiens virou uma chave na minha vida e porque talvez você não seja quem pensa que é. Será que suas escolhas são realmente suas? Ou será que você vive dentro de uma história que nem foi você quem escreveu? Aqui a gente vai além da biologia e da sociedade. Vamos entrar nos bastidores da mente humana e descobrir como as histórias que acreditamos moldam tudo. Do amor ao dinheiro, da liberdade à identidade. Então prepara o coração e vem comigo nessa jornada pelos bastidores da espécie mais sonhadora e contraditória do planeta, o Homo sapiens. Non vedrai farfalloni amoroso, notte e giorno d'intorno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto adulci. Pra quem não me conhece, me chamo Gian Neves e há mais de 5 anos estou na estrada, viajando pelo mundo em busca de algo que vai além de paisagens bonitas. Acredito que viajar é uma forma de expandir a alma, de enxergar a vida por outros ângulos e principalmente de enxergar a nós mesmos com novos olhos. Esse canal não é sobre destinos, é sobre transformação, sobre o que cada lugar desperta em nós. Se você sente que o mundo lá fora também pode ser um espelho do que acontece aqui dentro, então esse espaço também é seu. Vamos nessa aventura. Olá, meu nome é Gian Neves e esse é o canal 7 Ondas. No vídeo de hoje vamos falar sobre livros. Esse canal é de viagens, mas eu gosto de trazer também conteúdos aí que podem agregar, né? Podem agregar na questão também para ajudar você a viajar mais ou a realizar os seus objetivos, né? Livros que foram importantes para mim, né? Para quem não sabe, tem um estudo de um livro que é Trabalhe 7 horas por semana, do Tim Ferriss, no canal aí, são 4 episódios, né? E hoje eu vou falar do livro Sapiens, do Yuval Harari, né? É um livro aí que eu acho muito foda, ele mudou minha visão de vida, assim, expandiu muito meus horizontes, assim, e eu vou tentar resumir a parte mais interessante que eu acho do livro em um único episódio, que vai ser esse episódio aqui, compartilhar com vocês a minha visão também desse livro. Se vocês gostarem, eu posso fazer mais episódios do Sapiens ou de outros livros aí que foram importantes também pra mim aí. A leitura é um hábito aí que expande muito nossos horizontes aí, né? Ler ajuda a gente a colocar foco naquilo, parar toda a nossa vida focado naquilo. Por mais que hoje tem muita informação no mundo aí, podcasts, tudo muito rápido, mas muitas vezes a gente tá fazendo tudo ao mesmo tempo, né? O livro é um momento que a gente para e lê, passa horas lendo páginas, colocando foco, pensando, imaginando, né? O exercício da imaginação é um exercício muito importante, né? Então eu vou compartilhar com vocês aí a sabedoria de um livro que mudou muito a minha vida. Vou compartilhar em 3 atos, né, 3 momentos importantes desse livro, né, e vamos sem delongas, né, e o livro Sapiens de Yuval Harari, né, eu vou direto para a parte mais importante que eu quero passar aqui, né, que fala no livro, que é o poder das histórias, né, como as histórias têm o poder, né, de criar movimentos na nossa vida humana, né. Então no livro o Yuval Harari fala muito sobre o nomadismo, né? Que antes de construir as sociedades, de gente se construir em sociedades, casas, civilizações, política, a gente era nômade, a gente se mudava, né? A gente ficava um tempo em um espaço, caçava ali, depois continuava em outro espaço, né? E nisso as guerras eram feitas entre povos nômades mesmo, que se encontravam com animais mesmo, né? Um animal, ele é um nômade, né? Um animal que tá solto na natureza, numa floresta, ele é nômade. Um leão, ele não mora em um lugar só, ele vai caminhando, ele vai encontrando seus perigos, caçando, encontrando novas casas. A terra é a própria casa do animal, e nós humanos éramos assim também. E aí a gente foi abandonando esse tipo porque a gente começou a plantar, né? A gente parou de se mudar porque a gente começou a plantar. E geralmente as guerras eram feitas de um contra o outro, era uma guerra mais sanguinária, a gente tinha grupos pequenos ali, de 5 a 10 pessoas, e aí aconteciam as guerras.
até que o ser humano descobriu uma coisa muito legal, que era o que fazia outros seres humanos seguirem com o mesmo propósito. Por exemplo, um ser humano, somente pela guerra, ele não conseguia convencer mais de 10 pessoas. E aí ele começou a contar histórias. As histórias criam um poder de convencimento, né? O poder da história, ele pode convencer massas a tomarem decisões, né? E é isso que o livro do Yuval Harari conta, né? É um livro que pega muito para um lado mais ateu da vida, né? Mas claro, eu acredito em Deus, eu acredito na espiritualidade e tudo isso, mas a gente vai estar focando aqui nessa percepção do livro, que também é muito importante para a gente escolher as histórias que a gente assume na nossa vida, né? Então o Yuval Harari começou a falar que até as histórias religiosas, os deuses que um líder falava que existia, tinham o poder de convencimento de toda uma cadeia de pessoas. E nisso começou a se moldar as civilizações, através das histórias, né? Tinha civilizações que tinha o deus da colheita, e se esse deus da colheita não fosse entregue a colheita para ele castigaria todo aquele povo. Então todas as pessoas se movimentavam em torno de uma cidade por conta dessa história. As histórias movimentam a sociedade. Aí você pode falar, nossa, mas que fantasia é essa? E, cara, eu sou da área de publicidade e propaganda, e uma coisa que a gente aprende na faculdade são símbolos. Os símbolos que vamos usar para contar histórias que vendem, né? As histórias, elas estão dominando a tua vida e tu nem sabe, né? Então, o livro do Yuval Harari fala muito sobre o poder das histórias e como as civilizações foram se moldando a contar histórias, né? Aí, e se você parar para pensar, o que mais movimentou tanto o crescimento das civilizações, quanto as guerras, quanto o movimento e o crescimento do mundo, foi as histórias que foram contadas, né? Desde as histórias que eram contadas de uma civilização, por exemplo, na Índia ali, com os textos dévicos, que construíram todo aquele universo dos deuses hindus ali, e toda aquela ritualística, como foi contada histórias aqui os indígenas, dos deuses indígenas. As histórias foram contadas já no Oriente Médio, no Egito, as histórias foram contadas na China, são histórias diferentes, mas pode perceber que toda civilização tem uma história por trás. A base de uma civilização são as suas histórias, né? E as histórias são passadas de geração a geração, né? E as histórias que fazem você construir o teu mundo, né? Por exemplo, se você acredita desde pequeno que se você não agradar aquele Deus, ele vai te colocar no inferno, essa é a história que você conta pra você, que a tua civilização, que o teu meio conta pra você, e você vai seguir para agradar essa história. Lembrando que são várias histórias contadas, eu não tô aqui para criticar nenhuma religião, a gente tá aqui falando sobre algo mais científico, um cientista que é o Yuval Harari, trazendo, né, uma visão diferente do que a gente geralmente vê, e muito importante, assim, pra gente poder trazer novas reflexões, né? Então vamos lá. No passado, as civilizações começaram a aumentar e avançar por conta das histórias. As histórias tinham um poder de convencimento. No Antigo Egito, as histórias que eram contadas para o povo é de que a vida era passageira e que então todas as construções, as pirâmides deveriam ser construídas para criar uma ponte entre a próxima vida. E toda a civilização, todas aquelas pirâmides, todos os mistérios do Antigo Egito, era porque a história que era contada ali era em torno disso. Então toda a arquitetura, toda a cultura, toda a arte, todo o dia a dia e rotina era em torno daquela história que era contada. Na Grécia era contada outra história, né? Em cada povo da humanidade foi contadas histórias. O cristianismo foi mais uma história contada, que veio de um livro que foi passado. Por que o cristianismo se alastrou tanto a história do cristianismo? Porque tinha os missionários, né? Os missionários, eles iam assim como aqueles que batem na tua porta aí de domingo, né? O cristianismo nasceu disso, nasceu de espalhar pelo mundo a tua mensagem, a mensagem da Bíblia, e de contar a sua história, né? Não sei se você já assistiu a série Vikings. A série Vikings retrata muito bem isso. Vikings era um povo, né, ali da Noruega, que tinha o seu próprio conjunto de histórias, deuses e folclore. E o cristianismo veio da Inglaterra ali e tentava convencer
né, os vikings a pensarem da história deles. Você vê a guerra de narrativas, de histórias, de deuses. Como pode um povo de um lado do mundo ter deuses completamente diferentes de outro povo? E quantos povos e quantos deuses que existem, né? E você ainda acha que o teu Deus tá certo, né? Viajando, quando você não conhece esse canal, um canal de viagens, né? Então, um canal que eu já viajei o mundo inteiro. E antes de viajar o mundo, eu acreditava que a vida era uma só. A vida era acordar, tomar meu café, comer meu arroz e feijão, agradar a Deus, e toda uma rotina que é vivenciada nas histórias contadas aqui no Brasil. A partir do momento que eu me mudo para uma nova cultura, eu começo a ser um ET, porque a minha história não é a história verdadeira de um outro lugar. O indiano, ele tem um novo jeito de pensar, o árabe tem um novo jeito, o europeu tem um novo jeito, nas subdivisões da Europa, o francês, o alemão, cada um tem um jeito de pensar, de comer, os seus rituais. O ritual do acordar, do tomar o café, de uma cultura para outra é diferente. O Deus que ele saúda, a oração que ele faz é diferente, né? Como ele pensa a vida, como ele vive a vida são diferentes, porque são histórias diferentes de cada povo. Então a bolha que a gente não pode entrar nunca na nossa vida é acreditar que a história que a gente conta pra gente é a história verdadeira, né? Então essa primeira parte aí que eu queria pontuar da introdução desse livro do Yuval Harari aí, Sapiens, né, sobre o poder das histórias e como as histórias elas levam a nossa vida, né, como as histórias que movimentam a vida humana. A vida humana, primeiramente, tem dois lados do cérebro, o lado racional, que é o lado da nossa conversa interior, né, mas tem um outro lado que é o lado emocional. O lado emocional é o que dita a nossa vida, o que dita a nossa emoção é o que faz a gente lutar por aquilo e brigar por aquilo e construir ao nosso redor através daquilo. E geralmente o que trabalha nesse lado emocional do cérebro é as histórias, né? Então, vamos lá para a segunda parte do livro, né? Segunda parte do livro, o ato 2 aqui, que eu queria dando foco, claro, nessa parte das histórias, né? É o Império das Histórias, né? O Império das Narrativas. Chegou um momento da humanidade que as histórias, né, contaram uma história e levaram um povo a acreditar naquela história, movimentava movimentos grandes, né? Agora vamos pegar um exemplo, Hitler, por exemplo, saindo um pouco dessa Idade Média e indo um pouco pro mundo mais atual. Hitler, ele é um cara frustrado, vários problemas, que ele começou a entender que, dependendo da história que ele contasse, ele conseguiria levar um povo inteiro a um objetivo em específico, tá? Hitler era um cara horrível, né? Ele era um cara problemático que fez isso, né? Mas vamos pensar como foi feito. Hitler conheceu um cara chamado Goebbels, né? Não sei se é assim que se fala o nome dele, mas ele era o ministro de propaganda, né, do governo ali. E o Goebbels era especialista em propaganda, né? E Hitler começou a fazer um domínio cultural ali na Alemanha, dominando a parte cinematográfica, filmes, todos os acessos culturais que o alemão tinha era com a narrativa que o Hitler colocava. E a narrativa geralmente era associando todos os inimigos do Hitler nas histórias, nos filmes, a ratos, a seres inferiores que precisavam ser destruídos. Em pouco tempo, em poucos anos, toda a Alemanha estava a favor de Hitler. Olha que louco isso. A gente pensar que um cara louco e fazer uma atrocidade, beleza, a gente consegue concluir isso porque é um cara problemático. Mas agora, uma nação inteira ser levada a cometer um ato, a nação inteira, será que é ela toda problemática ou foi manipulada por uma história de uma pessoa problemática? Esse é o problema das histórias, né? Que o Yuval Harari entra no livro. Não tem problema você seguir uma história contada de um deus, ou de uma visão política, ou de um jeito de viver a vida, desde que aquela história não esteja sendo contada por as pessoas erradas, né? Então, vamos continuar. Então aí o Hitler fez isso e ele conseguiu movimentar uma Segunda Guerra Mundial ali, depende de acordo com uma história problemática que ele contou, né? E se ele tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial, talvez a história padrão ainda seria a que ele estava contando, né? Mas
seguindo mais à frente na história, né, depois depois de todas as guerras, né, o mundo começou a entender que guerra não ia mais ia dar problema, ia destruir a nossa terra, né, e nisso foi nascendo, os Estados Unidos começou depois de toda a guerra, os Estados Unidos ele estava isolado ali e ele conseguiu juntar muita riqueza. Então os Estados Unidos ele começou a ver no cinema uma forma de contar a sua própria narrativa. E aí começa Hollywood, né? Os Estados Unidos ele começa a ditar através do cinema e da arte como o mundo deve pensar, né? E aí entra um ponto crucial da contagem de histórias. As histórias passam a não ser contadas para gerar guerra, mas para gerar encantamento, né? Os Estados Unidos começa a vender uma forma de se viver, um sonho americano, onde você deve comprar os itens da casa, ter um casamento perfeito, né? Fazer a escola, a high school, no estilo americano, fazer a faculdade, que tudo seria perfeito e maravilhoso, como uma propaganda de margarina, né? E nisso, os Estados Unidos entendeu que a sua nova arma de guerra não era mais levar as pessoas a guerrearem, por mais que os Estados Unidos ainda faz isso, né? Ainda existem guerras ainda no mundo, né? Mas a forma de guerra se tornou encantar, fazer o mundo todo ser como a gente é, porque a gente somos incríveis, né? E nisso os Estados Unidos começou através dos filmes elevar a tua imagem, através dos filmes de guerra, por exemplo, eram os mais fortes, os mocinhos que derrotavam os outros países. Eles começaram a estereotipar outras nacionalidades, como os orientais. Os orientais sempre são estereotipados como as pessoas meio nerd, meio malucas, assim. Os russos sempre como os cuzão. E eu não tô aqui como um negócio político, não. Eu tô falando que é o que é, assim. E até sobre os sul-americanos, como que os Estados Unidos estereotipa nos filmes os sul-americanos, sempre como pessoas que estão tentando entrar no país, pessoas meio inferiores, meio pobres, meio estranhas, né? E sempre o americano com esse ar de superioridade. E isso cria no nosso inconsciente coletivo, essa história cria uma noção de que realmente eles são os donos do mundo. E aí, eu estou falando ali a partir do pós-Segunda Guerra, anos 50, até os dias atuais, né? Então, a indústria cultural, ela domina o inconsciente coletivo, né? E isso me leva até, pra gente não se estender muito nesse vídeo aqui, eu queria que fosse um vídeo bem curto, assim, e colocasse realmente uma parte mais fundamental que eu achei do livro. Mas esse livro tem muitas outras coisas muito mais legais, vale a pena você ler. Eu tô dando um zoom numa parte pequena do livro, mas que é um dos corações do livro, né? O poder das histórias, né? E agora vamos falar sobre os dias atuais, tá? E eu aqui não tô puxando sardinha pra nenhuma bandeira, tá? Eu só tô puxando sardinha pra minha história. E todas as histórias que não vão fortalecer a minha própria história, cara, elas precisam ser descartadas, e é disso que a gente vai falar agora. Então, a gente falou de Hollywood e até os dias atuais dos Estados Unidos. E agora, com o poder da internet, como não é só mais TV, cinema, existe um boom de todas as culturas se misturando, né? Então a gente vai tendo acesso a outras histórias, como o europeu vê o mundo, como o chinês vê o mundo, como nós vemos o mundo, né? Às vezes com a quebra de barreira da língua, é possível às vezes um gringo assistir um filme que nós produzimos, né, como Ainda Estou Aqui, que saiu aí, que ganhou um Oscar de melhor filme internacional, e ver também como a gente vê o mundo. Então essa troca de histórias que a internet traz, e essa expansão de milhões de histórias possíveis que a gente tem a oportunidade de consumir, além de uma abundância, também é uma faca, né, de dois lados, né. Aí entra outra crítica do Yuval Harari para um novo tempo, né. Hoje temos agora as redes sociais, né, existem técnicas demais hoje sendo divulgadas de como você manter a atenção, porque hoje o objetivo continua sendo o mesmo lá atrás, continuar contando histórias para através das histórias contadas, massas te seguirem, né? Hoje as redes sociais, o Instagram e todas as redes sociais têm como propósito principal, cara, você pode usar a regra que for, o objetivo das redes é manter as pessoas ali, mesmo que esteja que usar qualquer estratégia, manter tempo de atenção, e tempo de atenção é dinheiro para as redes sociais, né? Então
Hoje não é mais os grandes líderes que estão buscando contar histórias para manter você preso nas histórias. Hoje todo mundo, todo ser humano que posta estão querendo contar histórias para manter você preso. Hoje todas as pessoas querem a tua atenção, para você ir contando histórias e diferentes histórias. Se você vir pra internet, são histórias, são tipo infinitas histórias, são infinitos diálogos, são infinitos pontos de vista, e cada ponto de vista tem como propósito te convencer, né? Mas aí que entra o final e o propósito desse vídeo aqui, as histórias que você tá seguindo são as suas histórias verdadeiras? As coisas que você consome falam exatamente do quem você é e o que você quer ser? Por isso é muito importante o autoconhecimento. Muitas vezes a gente saber quem a gente é. Fazer algum detox, muitas vezes, das redes e tudo o que você consome. Escrever mais sobre o que você gosta, né? Buscar mais o que te movimenta. Quem é você nesse mundo? Qual é a história verdadeira da tua vida, né? Não tem problema de você pegar e... Cara, hoje a história que me guia é a história da Bíblia, é Jesus, e vou seguir nesse caminho. Não tem problema se essa for a sua história. Tem pessoas que não nasceram pra seguir essa história. Tem pessoas que nasceram pra seguir uma história de um ateu. Tem pessoas que nasceram pra ser a ciência. Tem pessoas que nasceram pra ser da parte do Oriente. Porque além das histórias contadas externamente, existe uma alma que pulsa aqui, que tem um verdadeiro porquê ele está aqui. Eu não sei exatamente o que é esse porquê e qual história está certa que dita esse porquê, mas existe um porquê, né? E eu acho que a felicidade humana, ela só vai ser dada não por uma história que te promete um céu religioso ou te promete o seu primeiro milhão em um curso que você vai comprar, né? Não importa que história que está sendo dita e escrita hoje, não importa quem você é e que história você quer perseguir, que faz sentido para você perseguir. Então, além de onde eu quero chegar com esse vídeo, para você observar quais histórias ditam a sua vida. E o que você está consumindo, o que você está alimentando. Essa era da informação está só começando, né? A gente teve um boom das redes sociais, da internet. Agora a gente está tendo um boom da inteligência artificial. E isso vai expandir mais e mais informação. Enquanto você não souber quem você é e qual história que é a sua, as histórias dos outros vão dominar a sua vida e vão levar você, talvez, onde você não quer, né? O problema não é a história, mas desde que você esteja na tua história certa. Se você nasceu para ser médico, seja um médico, busca essa história. Agora, o que não pode acontecer é que a pessoa que nasceu para vender pipoca na praia tá querendo se matando para ser um médico, ou a pessoa que nasceu para saudar a ciência tá ali enfiada na religião, sendo reprimida nos seus instintos, ou o artista tá tendo que trabalhar preso em um lugar que não é o dele, né? Cuidado com as histórias que contam, porque é ela que define a tua vida. E hoje o mundo é o mundo das narrativas. Essa é a mensagem desse livro aí, que é a mensagem mais legal que eu peguei assim do livro. É um livro muito legal, eu recomendo muito ler ele inteiro, porque ele traz muito mais insights do que esse que eu tô passando. Eu simplesmente tô pegando esse aprendizado do livro e transformando em um conteúdo com a minha visão, com a minha percepção e como eu vejo o mundo hoje, né? Hoje cada vez mais eu tento olhar o mundo, me conhecer e assim como numa feira, quando a gente vai fazer uma comida, eu pegar exatamente o que cabe para aquela receita que eu tô buscando. Hoje, no caso desse canal, eu sou um nômade digital, eu tô buscando viajar o mundo e conhecer culturas. Então eu não vou na feira pegar coisas que roubam isso de mim. Eu vou na feira pegar as receitas que vão trazer nutrição pro meu estilo de vida, pro que me faz feliz. Então, busque nutrição para alimentar o que te faz feliz. Busque histórias que alimentam o que te faz feliz. E fique longe das histórias que recastram e roubam a tua busca pessoal. E é esse o objetivo desse vídeo. Espero que tenham curtido essa dinâmica de vídeo aí, né? Espero não tenha ficado muito grande, mas eu tentei resumir o livro assim, a ideia principal do livro em um vídeo só, sem fazer uma série. Eu ia fazer uma série, mas, cara, quis resumir em um vídeo só aí, pra ver se vocês curtem aí. E espero que tenham curtido. Faz tempo que eu queria gravar esse vídeo do livro Sapiens. E é isso aí, galera. Curta, se inscreva, deixa um comentário aí, participa do canal e vamos realizar todos os nossos sonhos. Valeu!